Clau, essa semana eu tava pensando no quanto que é diferente o tratamento de bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Por que a gente finge que existe uma data para mudar o jeito que a gente trata cada uma dessas pessoas? Eu tava sentado conversando com umas amigas minhas, e elas estavam falando sobre o bebê delas e essas coisas assim, aquelas conversas normais que quando a gente tem 30 anos a gente começa a ter. E uma das coisas que elas estavam falando são as etapas de desenvolvimento das crianças. E daí, assim, falando do que era importante ter para criança, que a gente tem que garantir que elas tenham um desenvolvimento criativo bem legal, então colocar algumas atividades criativas, e às vezes até, tipo, exercícios físicos, entre várias outras coisas. E o que que é importante para desenvolvimento? Se afastar de tela, ter certeza de que vai ter um momento ao ar livre, e todas essas grandes questões que, assim, são super importantes e que eu acho que a gente tem que pensar mesmo. A gente seguiu o assunto e eu tava conversando um pouco mais de adolescentes, porque eu não sei se vocês sabem, mas o meu filho tem 17 anos. A gente começou a conversar sobre isso e, tipo, como muda, o que que tem que acontecer, que ele tá numa fase que tá estudando mais e tal, mas que tem que garantir fazer exercício. E eu fiquei, tipo, e a gente? Quais são as dicas de desenvolvimento para adultos? Aí eu peguei e joguei no ChatGPT, né? Perguntei, me dê dicas de desenvolvimento para adultos. E aqui são algumas das coisas que eles mandaram. Metas claras, manter sempre fazendo cursos, garantir um networking, fazer alguns exercícios, como, por exemplo, academia, crossfit ou caminhadas. E daí jogou mais um monte de coisa que tem mais a ver com trabalho, assim, bastante coisa muito focada no trabalho. Quando eu pedi a mesma coisa para infanto-juvenil, algumas das respostas foram brincadeiras criativas, atividades ao ar livre, atividades extracurriculares, como cursos, esportes, clubes ou atividades artísticas. Garantir uma manutenção da autoestima, eu achei isso sensacional. Ajudar na busca da identidade do adolescente. Por que que a gente não busca a nossa identidade como adulto? Por que que a gente não tem brincadeiras criativas? Eu fiquei pensando, quando foi a última vez que a gente brincou de pega-pega? Eu adorava pega-pega, e uma das brincadeiras que eu mais gostava era queimada. Por que a gente não joga queimada? Aí assim, quando eu comecei a pensar nisso, eu fiz algumas mudanças na minha vida. Foi quando eu comecei a fazer aula de pintura. Você sabe, Cláudio, que eu sempre amei pintura, e isso é uma parte muito intrínseca dentro de mim. Só que eu tinha parado de fazer curso, porque estava atrapalhando minha vida profissional. Será que a gente não tá tão ansioso, tão depressivo, tão, assim, fora do eixo, porque a gente realmente se preocupa só com a nossa vida de trabalho? A gente se preocupa tanto sobre como que a gente vai fazer com que nossas crianças e idosos também tenham uma vida saudável, mas aí quando é pra gente, a gente só pensa em fazer academia e tomar água. Claro, não tô dizendo assim que todas as pessoas do mundo podem parar tudo e fazer uma aula de pintura, mas o meu exercício, eu faço aula de circo no lugar de fazer academia. E uma das coisas mais bocós que eu fiz e que eu amei, que foi super divertido, foi aprender a dar estrelinha. Eu nunca soube dar estrelinha. E, assim, na minha turma, somos quase todos acima de 30 anos. E nós somos em 5. Quando eu fazia academia, a academia estava lotada. Na minha aula de pintura tem 3 pessoas. Então, Cláudio, para reflexão dessa semana, eu tava pensando sobre quanto que a gente tem, sim, que lembrar de ser criança enquanto a gente é adulto. Eu acho que, na real, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que a gente tem que começar a fazer as coisas que fazem a gente se sentir vivo de verdade, sabe? Que faz que a gente se sinta feliz, que a gente sinta que a gente tá explorando a vida, mais do que só o que vai nos trazer dinheiro. Eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade para começar a fazer alguma coisa que não vai me dar lucro. Então, para eu conseguir colocar na minha cabeça que eu podia fazer aula de pintura, primeiro eu tive que começar a dizer que aquilo ia me ajudar com a minha criatividade, que ia me ajudar no meu trabalho. E que doideira, eu posso só querer pintar. Eu acho que tá na hora da gente começar a avaliar a nossa vida do ponto de vista de será que a gente está se desenvolvendo do mesmo jeito que a gente apoia as crianças a se desenvolverem? E por que que quando a gente vê aqui recomendado para adultos a gente fala de networking? E quando a gente fala de infanto-juvenil é amizades? Por que que a gente não considera amizades e não networking? Porque networking nada mais é do que uma amizade voltada para trabalho, né? A gente tá até linkedificando as nossas amizades. Será que eu quero buscar minha identidade ou eu tô numa crise de 30 anos?